Pessoal, bem-vindo ao canal La Modista. Gente, é o seguinte, depois que a extrema-direita subiu no poder, principalmente lá nos Estados Unidos, eu sei que a gente tá no Brasil e as pessoas pensam que isso não tem muita coisa a ver, mas tem sim, gente, porque a interferência, principalmente de uma potência como é os Estados Unidos, no mundo todo, controla a opinião das pessoas. Então as pessoas se sentem incentivadas a praticar suas maldades porque existe uma pessoa, um representante dele, que também é cruel, que é desumano, que subiu ao poder. Então, por causa disso, essas pessoas se sentem na obrigação e sentem que elas têm esse direito de fazer maldade contra as pessoas, né? Principalmente se envolvem questões sexuais, por exemplo, né? Que as pessoas acham que têm direito sobre a vida do outro. Infelizmente, a humanidade caminha assim. A gente não consegue viver em um mundo livre, em um mundo onde as pessoas são mais fraternas, são bondosas, que elas realmente representam aquilo que o divino nos proporciona, né? Que é a fraternidade, que é o amor, que é a compaixão. E cada um de nós temos uma luta, né? E devido ao aumento, inclusive 4 anos, nos últimos 4 anos, nós tivemos um confronto muito grande aqui no Brasil, devido ao último presidente que nós tivemos, e a comunidade LGBT esteve muito apreensiva, com medo de violência, com medo de ataque, justamente porque o presidente incentivava esse tipo de coisa, gente. Não tem como negar isso. Ele incentivava assim, um ataque a pessoas, principalmente para a comunidade T. Nós do grupo T, por exemplo, a gente sempre sofreu mais ataque. E para você ter uma ideia, o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. E também é o país que mais consome pornografia desse tipo. É uma coisa assim interessante. E cada um de nós temos uma luta, né, gente? A gente basta respeitar a luta do outro para a gente poder viver em paz. E provavelmente você também tem uma causa, você tem um pensamento, você tem a sua luta, você tem a sua militância, todos nós temos sim. E aqui, essa camiseta que eu fiz, por exemplo, ela é realmente para a proteção da população trans, das pessoas trans que têm mais sofrido ataque, violência, né? Em qualquer coisa que a gente possa fazer, a gente sofre esse tipo de ataque mesmo, esse desrespeito. E muitos consideram esse desrespeito, essa violência, em nome de Deus, o que é coisa pior ainda. Mas o vídeo é sobre essa camiseta aqui. Na verdade, ó, ela é uma camiseta com o ombro caído mesmo, essa é a intenção. O foco principal desse vídeo é justamente fazer isso aqui, ó. Eu particularmente, porque eu nunca tinha usado isso aqui, essa caneta aqui, ó, que me falaram que ela é boa para poder fazer as pinturas em camiseta. Odiei, gente, não gostei. Eu estou mostrando para vocês porque quando a gente trabalha com costura, há também certos erros, né, que a gente costuma fazer, porque a gente vai aprimorando e a gente vai testando também para saber. A camiseta ficou ótima, eu amei o estilo da camiseta. E ela é oversize mesmo, do jeito que eu queria. E eu utilizei isso aqui para fazer essas pinturas. Não gostei do resultado, gente. A tinta começa a espalhar, expandir no tecido, na trama do tecido, não ficou boa não. Mas valeu a experiência e é isso que trata o nosso vídeo aqui hoje, tá? Dessa costura e dessa estampa que eu tentei fazer nesta camiseta aqui, para Protect Trans, para proteger as pessoas trans, né? Que é é algo que a gente vem lutando muito contra a violência. E eu utilizei isso aqui, mas caso vocês queiram fazer alguma coisa para aquilo que vocês defendem, uma camiseta, não utilize isso aqui, gente. Eu não sei que vocês sabem trabalhar melhor do que eu com isso aqui. Não gostei porque isso aqui, por exemplo, eu fiz uma coisa fininha e ela foi expandindo, expandindo, ficou esse trem grosso aqui. Aqui embaixo também era para ficar mais fino, ó. E foi expandindo, não ficou bom, infelizmente, ok? Bem, essa é a ideia então aqui desse vídeo. Não se esquece, por favor, se você gosta de moda, customização, costura, modelagem, styling, indústria da moda, dá um gostei, ajuda bastante o gostei desse vídeo também. E se inscreve no canal, tá? Se você acha que alguém vai gostar,
desse vídeo. Se você conhece uma pessoa trans, conhece uma pessoa que luta pela nossa causa, envie esse vídeo para a pessoa também, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Essa parte aqui, gente, eu estou apenas cortando a camiseta. O vento não está ajudando, né? Que também aqui é muito quente, não tem como a gente fazer o corte sem um ventilador. É uma oversize, viu? Observa aí que eu estou cortando ela bem maior do que o molde que eu tenho. E dá para adaptar o molde sem precisar fazer um outro molde, né? Como eu estou cortando tudo maior, inclusive eu cortei frente e costa maior e a manga também maior. Eu acho que cortei uns 2 ou 3 dedos maiores para ela poder ficar grande mesmo. Porque a intenção é que ela fique bem grande no corpo mesmo. E assim você pode usar algum sutiã, alguma blusinha por baixo e fica até mais estiloso. Essa é a intenção, tá? Aí já é a parte das costas e logo vem a manga que também eu cortei grande. A intenção é que ela fique grande mesmo. Nesta fase aqui, gente, eu tô pegando aí agora a parte da frente da camiseta e eu fiz o desenho com umas letras que vocês vão ver aí agorinha e eu vou passar para... Aí essas são as letras que eu fiz, né? Protect em cima e Trans embaixo. Vocês vão até perceber que ela tá mais fininha do que na imagem mesmo. Aí eu coloquei o carbono embaixo, porque bem no meio da camiseta e na linha da cava, viu? Eu coloquei aí eu passo, coloco o carbono embaixo e a letra que eu já fiz. Inclusive essa letra, gente, eu peguei na internet e eu fui olhando e desenhando, tá? Aí eu passo ela embaixo com o carbono. Eu acho que vocês não conseguem enxergar o carbono aí, mas em cima já fez. Agora eu vou passar a trans embaixo da mesma forma, colocando o carbono e passando por cima, para depois fazer a pintura que eu quero. Esta aí, ó, é a tinta que eu tenho para poder fazer a pintura. Confesso para vocês que eu não gostei dessa tinta, porque me falaram que como são apenas letras, são palavras, elas ficariam melhor. Aí a parte de cima eu fiz de preta, como vocês estão olhando aí. Aí ela expandiu, infelizmente. Aí ela começou a expandir. Não expandiu muito, mas começou a expandir. E a parte de baixo, que é trans, eu vou fazer com a bandeira da comunidade trans também. Infelizmente, ela expandiu. Gente, terminei a pintura aqui, ó. Tinha até que colocar um papelzinho embaixo, porque estava passando. O seguinte, avaliação sobre isso aqui. Não faça, não gostei do resultado. Observa, quem vê pensa que eu fiz ele grossão assim, ó. A tinta ela vai expandindo, ela vai entrando na trama do tecido, olha lá. Ela fica maior, ó. Aí vocês não vão conseguir enxergar aqui, ó. Mas eu coloquei até aqui e ela vai abrindo a tinta. Horrível, 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 horrível. Não gostei dessa canetinha aqui. Eu não sei para que serve isso, gente. Marcador para tecido. E falar que isso aqui era bom para pintar, que era mais fácil, mas não é não. Viu? Mas, infelizmente, não tem como apagar isso aqui, né? Porque é no tecido. Aí, pelo menos eu uso essa camiseta em casa, tudinho, ou fazer caminhada, né? Ir ao mercado, isso aqui dá para fazer. Ó, é uma ideia, né? De uma causa que você defende. No meu caso, como a gente sofre muita violência e muita discriminação, por isso que eu resolvi fazer isso aqui. E, como vocês sabem, tem uma campanha, né, justamente por causa do Trump mesmo, que é a extrema-direita que está no poder lá nos Estados Unidos, e isso acaba invadindo os outros países também, né, influencia as pessoas, infelizmente, né, gente? As pessoas falam que não gostam de política, mas política influencia o comportamento de toda uma sociedade. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a camiseta agora, depois eu vou fazer isso aqui, ombro caído, tá? Eu vou fechar ela lá e depois de costurar, que eu vou fazer o ombro caído para vocês verem. Ó, a minha máquina, vou até mostrar para vocês
costuram na máquina, apesar de já ter vídeo falando disso, eu vou repetir aqui porque de repente auxilia pessoas que não estejam assistindo, né? Ó, eu não sei se a sua máquina, pelo menos eu vou falar da minha máquina, né, gente? Porque na sua máquina você pode costurar a malha, na doméstica sim. Se alguém falar pra você que não tem como, não acredite. Você pode costurar no ponto zigue-zague, depois passar uma reta, você que sabe. Nessa máquina aqui minha, por exemplo, é uma máquina muito boa e muito forte. Ela tem esse ponto em azul aqui, ó. Você coloca aqui no azul. E o ponto que imita o overlock é este aqui, ó. É este que eu utilizo para fechar todas as malhas dela, viu? É muito bom. Ó, a gente começa fechando o ombro, viu? Como é uma malha, eu não gosto muito de colocar ela aqui muito no canto não. Então eu faço um pouquinho para fora e depois eu refilo. Porque senão a máquina pode engolir, né, o tecido. Aí, já engoliu ali, ó. Vou arrumar ele aqui. Aí, agora eu deixei um pouquinho de espaço, ó. Aí ela costura tranquilo. Como é um ponto que imita overlock, obviamente ela costura mais devagar, né? Aí vai ficar essa parte aqui, ó. O que eu faço? Porque para o acabamento ficar lindo, eu venho refilando aqui, ó. Quem vê agora, depois que terminar de refilar aqui, ó, quem vê agora pensa que foi feita no overlock mesmo. Pode cortar certinho aqui, porque ele tem pontos dos dois lados. Mesmo se você cortar esse primeiro lado aqui, ó, ela ainda vai segurar. E, gente, e esse negócio segura tão bem que não tem quem desmanche. Aí eu vou fechar o outro ombro para depois colocar a manga, tá? Gente, ó, coloquei aqui a manga, tá vendo? Ó, aqui tá o ombro, aqui tá a manga pro lado de dentro. Eu vou colocando com a blusa aberta mesmo ainda. Por quê? Porque primeiro a gente costura toda essa manga aqui, ó. E como eu cortei uns dois, acho que foi 2 ou 3 dedos maior, né, o molde meu. E eu fiz isso também com a manga. Eu cortei ela 2 dedos maior. Então ela coube certinho aqui, ó. Você vê como que o molde tá certinho. Aí eu vou fechando ela do mesmo jeito aqui, está bem distribuído, certo? Como é ponto de overlock, a costura fica mais lenta mesmo. Vou primeiro costurar ele aqui, tá, gente? Aí eu mostro pra vocês, porque aí a gente vai fechar a lateral da camiseta. Terminei aqui, ó. Aí novamente eu vou cortar, porque eu tô deixando o espaço maior aqui, justamente para a máquina não engolir o meu tecido, né? Então eu deixo um espacinho, meio centímetro, 1 centímetro, depende de quanto você deixou. Agora eu vou refilar ele aqui, para depois eu costurar a outra manga e fechar ela, tá? Eu já fiz de um lado, agora eu vou para outro, ó. Como que eu faço? Primeiro eu vou ter que casar aqui, ó, debaixo das axilas. Costura com costura aqui da manga, com a peça. A primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Casei aqui, eu vou alfinetando, né, para não sair do lugar. Aí a parte da manga eu nem alfineto, eu vou alfinetar só a parte do corpo. Porque como é uma malha, essa malha ela pode vir enrolando, né, nos cantinhos. Aí eu vou alfinetando ela até chegar lá embaixo. Aí eu faço a costura e novamente refilo a sobra. Já
chegando aqui, ó, debaixo das axilas, né? Arruma a manga aqui, que é a manga do negociei, arruma ela aqui. Não falta o cabelo. A vantagem dessa aqui é que a gente consegue dar retrocesso, né? No overlock a gente não consegue. Agora é só refilar e fechamos a camiseta. Vamos agora fazer o ombro dela. Bem grande, do jeito que eu queria, certo? Ó, vou riscar com lápis aqui mesmo para vocês verem. Este lado aqui, ele vai ficar normal aqui mesmo. Agora este lado aqui, eu vou fazer um ombro caído, tá? Aí ele vai vir até aqui, ó. No começo da manga, não sei se vocês vão enxergar. Deixa eu passar pra cá. Bem aqui, ó, no começo da manga, certo? Bem aqui. E eu vou vir cortando aqui, ó. Corto ele todinho até chegar aqui deste lado, tá? Porque aí depois a gente vai fazer aquela faixa bem curtinha nessa parte aqui, tá? Mas só aqui, no caso, eu vou cortar aqui e é lá no fundo também, tá? Porque eu tenho que fazer caída frente e costas. Se bem que nas costas eu vou colocar ela um pouquinho mais pra cima. Então eu corto ela aqui, ó. Aqui eu corto normal, né? Aí agora eu vou vir aqui na frente. E lá nas costas. Ah, tem até um alfinete aqui. E lá nas costas. Só que nas costas é mais em cima, né? Aí eu já faço meu ombro cair. Agora eu vou tirar uma tira pra gente poder fazer isso aqui. Ó, eu medi toda a extensão aqui da gola, certo? Deu 105. Acho que foi isso. Aí, que eu fiz o ombro, né? Aí a tira aqui, eu cortei ela com 4 centímetros a menos. Aí eu vou lá na máquina. Para não ficar nenhuma costura aparente, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou, na verdade, como ela fica pequena, porque essa tira aqui eu cortei ela pequenininha, porque eu quero ela bem pequenininha mesmo. Então eu vou começar aqui da costura deste ombro, ainda o mesmo ponto de overlock, certo? Costura aqui. Começo. Tem gente que faz essa costura nas costas. Eu gosto de fazer na lateral, que acompanha a costura do ombro. Aí eu vou. Começo costurando aqui normal, né? Segurou. Aí eu venho dando uma leve. Gente, é uma leve esticada. Não é pra esticar igual elástico, não, viu? Só um pouquinho. Esticou um pouquinho, você vem costurando. Aí parou. Aqui arruma de novo, estica um pouquinho, só um pouquinho, e vem costurando. E isso você faz até encontrar lá do outro lado. Ó, já tô terminando daqui, ó. Tem gente que fecha ela antes de costurar, mas eu não gosto justamente por causa disso, ó. Vai sobrar aqui pedaço, né? Aí eu dobro esse aqui, ó, pra cá. Aí esse outro eu costuro ele até passar meio centímetro ou 1 centímetro, esticando, ainda estico só essa tira, viu? Ó. Tá lá, passei meio centímetro. Aí o restante eu refilo, né? Porque vocês sabem que a gente tá fazendo na doméstica. Aí o que ficar lá a gente vai refilar. Aí este aqui, ó, essa parte eu corto, né? Já descarto. Aí isso aqui, ó, eu passo uma costurinha que ele vai ficar bem delicadinho. Ainda mais que eu fiz a minha tira bem pequenininha, porque eu escapou a linha.
Eu fiz a tira bem pequenininha, aí ele vai ficar mais delicadinho. Eu vou mostrar pra vocês o resultado agora, tá? Só arrumar aqui a linha. Ó, você tem que dar, gente, ó, a esticadinha, porque quando você dá a esticadinha, tá vendo? Ele sobe, ele dá essa subidinha aqui, por isso que a gola fica pra cima. Por isso que é importante dar a esticadinha, mas não muita, porque senão você vai franzir ele, né? Agora eu vou fazer só a bainha normal. Na verdade a bainha eu faço também com ponto de decorativo aqui, viu? Em malha, só em malha que eu faço ela, fica mais bonitinho. Aí eu vou refilar aqui, fazer a bainha e ficar pronto, tá, gente? Aí eu mostro pra vocês o resultado. Gente, não esquece de dar um gostei, porque é muito importante. Dá um like nesse vídeo, não esquece não. E se inscreve também no canal, se você gosta de conteúdo de moda, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.